Bom dia você, ouvinte da Rádio Santana de Ponta Grossa 89.7, para fazer o programa Vida Leve e Saudável. Então, no dia 23/7, eu comecei a falar sobre o pedido de uma criança aos pais. E eu vou ler essa carta hoje de novo que me pediram para ler. E aí no dia 23/7, no dia 30/7, no dia 6/8 e hoje no dia 13/8, são todos esses 4 programas que eu estou falando sobre o cuidado com a criança, o que a criança espera, o que você precisa fazer por ela, o que você não deve fazer por ela, para não tornar ela muito dependente de você, mas o que você também precisa fazer para que ela não fique para trás no sentido da vida, no sentido das coisas. Então, se falou muito, porque pais que preferem fazer os deveres escolares dos seus filhos, isso porque não querem ficar se esforçando com eles. Qual será o dano dessa atitude? Então, esses foram os dados que foi se colocando ali. E como você deve agir para ajudar seus filhos e não atrapalhar, e não prejudicar, e não tornar dano realmente, porque tem danos que depois para recuperar, para recolocar, para recompor, é difícil. Você adulto vai sofrer porque, de certa forma, como você é responsável pela criança, você precisa achar um jeito de refazer o dano. E a criança, por outro lado, ela está vivendo a vida dela, sabendo ou não direito das lições de casa dela. E quando os pais fazem literalmente as lições de casa das crianças, eles estão deixando de ser eles próprios. E os pais, de certa forma, não dá para entender, mas estão esquecendo de que essas crianças precisam aprender a ler corretamente, a escrever corretamente, mas não na cópia que os pais fizeram para não fazer isso. Outro dia eu ouvi falar, até que meu pai e minha mãe me ajudam a fazer a lição de casa. Eles me ajudam, sim, mas eu não gosto porque eles me escrevem a resposta que eu tenho que copiar para a pergunta e já estão ali com o celular do lado junto. E quando eu terminei de fazer essa, eu preciso dizer, já acabei. Olha como é triste, olha quanta tristeza dessa criança, além de não estar aprendendo, porque aquela pessoa que tinha que estar ajudando ela, está formulando a resposta, escrevendo num papel para ela fazer a colinha, por causa de quê? Porque ela está no celular. E aí o adulto se esqueceu de uma grande coisa, ele sabe ler. Acorda, adulto, acorda, você sabe ler, mas o seu filho, a sua filha, aquela pessoa que você está responsável, também precisa aprender a ler e escrever. Fazendo a lição de casa dela, você está tirando ela dessa possibilidade, tirando ela de uma leitura mais fácil. E como é agradável, eu tenho alguns clientes, crianças, adolescentes, que leem lindamente, perfeitamente. E eu tenho pessoas que estão lá com 14, 15 anos, está fazendo 16 anos, e já está escrevendo livro, querendo fazer a vida dela. Ou seja, falando inglês fluentemente, fazendo tudo isso. Então, não que ela tenha feito cursos e falando inglês fluentemente, ensinando o irmão a falar. E isso é muito lindo, isso é muito importante. Então, ter esse cuidado. Se você pai, se você mãe, encontrou um bom emprego, encontrou uma boa colocação no mercado, cuidado do seu filho, sua filha, para conseguir o que você tem. Primeira coisa, deixe ela fazer as tarefas dela. Lembrando da Maria Montessori, ela diz, ajude-me a fazer sozinho. Então, fechando hoje esse programa, esses 4 programas que eu estou falando sobre o cuidado da criança, eu vou repetir a carta pedido de uma criança aos pais, ou seja, falei tanto daquilo que os pais precisam ter esse cuidado. E olha, olhando bem lá no fundo, olhando bem na fé, na religiosidade, é dever e obrigação dos pais não fazer o dever das crianças, é dever e obrigação dos pais, sim, só ajudá-la no controle de fazer. Só ajudá-la no controle de fazer. O resto precisa deixar para a criança. Porque a criança, no pedido da criança a um pai, ela diz assim, não tenha medo de ser firme comigo, e em outro lugar assim, só estou experimentando você. Agora parece muitas vezes que isso mudou.
A criança está ali quase que suspirando, quase que pedindo socorro. Olhe para mim, me ajude, deixa o celular do lado. É eu e você, pai, agora para fazer minha tarefa. É eu e você, mãe, eu e você, cuidadora, agora para fazer a tarefa. Então, ter esse cuidado. Isso é consequência de futuro. A carta Um Pai, né, no fim diz assim: no futuro vocês verão em mim o fruto daquilo que vocês plantaram. Daquilo que vocês plantaram. Ajude-me a fazer sozinho. Ajude-me a fazer sozinho. Eu vou ler mais uma vez a carta de uma criança aos pais. Não tenham medo de ser firmes comigo. Prefiro assim. Isso faz com que eu me sinta mais segura ou seguro. Não me estraguem. Sei que não devo ter tudo o que eu quero. Só estou experimentando você. Não deixa que eu adquira maus hábitos. Dependo de você para saber o que é certo e o que é errado. Não me corrija com raiva e nem na presença de estranhos. Aprenderei muito mais se me falar com calma e em particular. Não me proteja das consequências dos meus erros. Às vezes eu prefiro aprender pelo caminho mais áspero. Não leve muito a sério as minhas dores. Necessito delas para obter a atenção que desejo. Não seja irritante ao me corrigir. Se fizer assim, eu poderei fazer o contrário que me pedes. Não me faça promessas que não poderá cumprir depois. Lembre-se que isso me deixará profundamente desamparado. Não ponha à prova a minha honestidade. Sou facilmente tentado a dizer mentiras. Não mostre um Deus carrancudo e vingativo. Isso me afastará dele. Não desconverse quando eu faço perguntas, senão eu procurarei na rua as respostas que não tive em casa. Não se mostre para mim como pessoa perfeita, infalível. Ficarei extremamente chocada quando descobrir algum erro seu. Não diga que minhas dores, não diga que meus temores são bobos, mas sim, ajude-me a compreendê-los. Não diga que não consigo me controlar. Eu julgarei que sou mais forte que você. Não me trate como uma pessoa sem personalidade. Lembre-se de que eu tenho o meu próprio modo de ser. Não viva me apontando os defeitos das pessoas que me cercam. Isso criará em mim, desde cedo, um espírito intolerante. Não se esqueça de que eu gosto de experimentar as coisas por mim mesmo. Não queira me ensinar tudo. Não desista de me ensinar o bem, mesmo que eu pareça não estar aprendendo. No futuro você verá em mim o fruto daquilo que você plantou. Então, imaginar que você precisa sim estar cuidando, estar colocando essa criança nesse lugar. E quando diz assim, não me mostre as pessoas imperfeitas. Isso é muito, muito complicado. Normalmente, quando existe separação entre pais, entre marido e mulher, esses filhos, muitas e muitas vezes, têm que ouvir do pai, porque a mãe isso, porque a mãe aquilo, porque a mãe aquilo, é porque sua mãe fez isso, o contrário, tá com a mãe diz, é porque teu pai fez isso, porque teu pai fez aquilo, porque teu pai isso, e vai falando assim. Essa criança fica no meio do fogo cruzado. Essa criança vai perder toda a capacidade do seu cuidado próprio, da sua estrutura própria. Por quê? Porque ela está sendo um ping-pong nessa relação que já não existe mais. Ela está sendo um leva-atrás. E pior do que isso, é um saco de lixo, onde a mãe fala do lixo do pai e o pai fala do lixo da mãe. Como você, pai, você, mãe, que realmente não deu certa relação, querem que essa criança cresça saudavelmente? Se ela, dos dois lados, sempre tem essa necessidade
de cuidar dos lixos de um lado e do outro. Cuidem mais dessas crianças. Ficarei extremamente chocada quando descobrir algum erro seu. Esse perfeccionismo, muitas vezes nós pais achamos que nós não erramos. Eu lembro muito bem do Diego pequenininho e eu falei que se ele fizesse tal coisa eu teria castigo, não sei qual era o castigo. E as coisas foram avançando e ele disse assim, de uma hora, ele ficou de castigo porque fez o que não devia ter feito. E aí ele veio, mãe, mas eu preciso falar uma coisa com a senhora. Aí eu perguntei o que foi. Aí ele disse assim, mãe, a senhora também está errada, porque aí ele justificou por que eu estaria errado. E aí, olhando bem para o que ele falou, claro que ele deu uma pequena torcidinha na situação, mas ele não saiu do injusto, ele não saiu fazendo algo errado. Aí eu falei, você tem razão, filho. A mãe também errou um pouco, desculpa. E aí ele também quis dar um castiguinho para a mãe e deu, isso não vem a ver agora. Mas reconhecer que você como mãe, você como pai, também pode estar errado na visão da criança que viu a situação. Então, para você ter uma criança um pouco mais sem problemas, um pouco mais sem dependência emocional, um pouco mais com autoestima, às vezes você precisa ouvir também, porque ele também tem o seu direcionamento, essa criança também tem suas verdades. E é uma verdade da forma como ela entendeu, da forma como ela interpretou. E da forma daquela situação que o Diego, meu filho, interpretou naquele dia, ele também não estava tão errado assim. Então, agora a mãe errou. E uma mãe, e eu naquele dia pedi desculpa para ele, foi de suma importância, porque gente grande também era. Não é só gente pequena que era. Eu sempre disse pro meu filho, gente grande também era. E assim vamos aos poucos hoje, fechando esse movimento das crianças e do cuidado das crianças, mas eu quero dizer um bom dia para um adulto. Bom dia. Tudo certo por aí? Porque você merece ser feliz. Porque você merece ser feliz e todo mundo merece ser feliz, só que esse merecimento da felicidade tem a ver com a nossa forma de estar na vida. É também da seguinte forma: eu tenho esperança que Deus vai me ajudar, eu tenho esperança que Deus vai me ajudar, eu tenho esperança, inclusive, que meu filho vai aprender a ler. Só que você continua fazendo a tarefa dele, enquanto a esperança dele aprender a ler diminui para essa criança. E você fica na expectativa, não é assim. Esperança é alguma coisa que todos nós temos que ser, mas a esperança sempre vem com algo carregado. Algo você precisa fazer para que essa esperança possa se tornar realidade. Você não fica esperando por estar esperando simplesmente. Então, faça isso. Hoje eu quero lembrar você também que o nosso programa, todos esses programas, eles sempre vão estar lá no YouTube. Lá no YouTube é /Lourdes Maria na lista. E lá você pode se inscrever, deixar o seu joinha lá também. Por quê? É que você curtiu, você gostou e também você pode colocar lá alguma coisa que você gostaria de ouvir como programa em Vida Leve e Saudável. O que pode ser que você gostaria de ouvir aqui nessa Vida Leve e Saudável, ter mais saúde. Ter mais saúde no sentido de estar junto, de se cuidar, de estar cuidando, de estar fazendo com que os seus esforços também sejam confianças e sejam um futuro para o esforço de quem você está se esforçando hoje ou por quem você está se esforçando hoje. Também está lá no Instagram, @LourdesMariaMit. E você quer me procurar? O meu número é 429-9992-0018. Repetindo, 429-9992-0018. Então, lá no YouTube, @Lourdes Maria Analista, ou no Instagram, @LourdesMariaMit. Você vai encontrar e deixa o seu joinha lá, se inscreva e faça uma pergunta. Na semana que vem eu vou começar um movimento com relação a casais, falando muito sobre, e inclusive colocando esse tema aqui, como casais, o cuidado com essas crianças, como casais, o cuidado consigo mesmo. Então vamos inverter um pouquinho, vamos imaginar que agora, a partir de agora, você como pai, você como cuidador, deve estar fazendo o oposto, ajudando o seu filho nessas tarefas de casa.
Então, quais são os problemas que essa criança não vai enfrentar? Porque da outra vez, negativamente se fazendo as tarefas, a criança vai enfrentar problemas. Quando você não faz a tarefa do seu filho e você simplesmente ajuda, ou como diz ali, ensina-me a fazer sozinho, quando você fizer dessa forma, acontece o quê? Pais que não fazem o dever dos seus filhos, eles estão evitando que esses seus filhos façam, não deixam de pensar em não ter esforço, mas fazem um esforço para que eles possam estar melhorando a sua vida de uma forma mais conjunta e de uma forma mais firme. A dependência dessa criança, o impacto do filho na dependência emocional, também desenvolve-se de uma forma mais humanizada e não de uma forma provocada, que a criança acha que sempre precisa dos pais. Então, os pais que deixam a criança desenvolver as suas tarefas, seus problemas, eles ajudam no desenvolvimento das habilidades essenciais dos seus filhos. Então, vai lá, senta do lado, celular longe, cachorrinho de estimação longe, é você, seu filho e as tarefas escolares dele. Isso é um desenvolvimento de pai e filho. E se você está ali e para de fazer o que você não deve fazer, a criança vai aprender a cuidar dessas tarefas, aprender e vai entender, vai ter essa sensação de capacidade. E cada vez mais capacidade, porque nós temos sim crianças em escolas que parecem estar com vergonha. Não é que elas estão com vergonha. Quando elas não estão alcançando o estudo, elas se sentem assim. Augusto Cury tem o livro Pais Brilhantes e Professores Fascinantes. Procure esse livro, tenta você ler. Augusto Cury, Pais Brilhantes e Professores Fascinantes. Pais que cuidam desse lado da criança no sentido de ajuda, eles têm um resultado. E lá na carta aos pais, deixa bem claro, você terá no futuro aquilo que você plantou em mim. Um bom dia para você, uma boa terça-feira e até semana que vem. Momento de oração. Você gestante que fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina.